Respondeu-lhes Jesus e disse-lhes: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu sou o evangelista João Batista e agradeço a você por estar aqui comigo. Peço a você que dê aí o seu like ao final do vídeo, que você fique até o fim e que você possa também compartilhar esse conteúdo com pessoas que você julgue que gostariam de recebê-lo, que assim você possa me ajudar a compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal. E também quero te dizer que o seu comentário é sempre bem-vindo aqui, ok? Muito bem, nos últimos vídeos eu tratei do texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Tratei desse texto com o seu contexto ali do capítulo, envolvendo ali a questão do nome a ser invocado, de a quem Paulo estava se referindo ali, a que Senhor Paulo estava ali dizendo que nós deveríamos invocar para a salvação. Eu percebi nos comentários uma ênfase muito grande em questão de números de ocorrências do tetragrama, de questão de originais, de cópias, de manuscritos e de questões nesse sentido. E pouca ou nenhuma reflexão, nenhum comentário sobre a vontade de Deus para nós, para o seu povo, nesses últimos dias, em relação ao nome a ser invocado para a salvação. Isso eu digo assim, chegar a uma conclusão baseada na leitura do texto, do seu contexto, e não numa convicção enraizada já doutrinariamente, mas eu convido a uma reflexão do texto e do seu contexto. O texto em questão ali de Romanos, né, eu convidei vocês para fazer uma leitura do texto e chegando ali em Romanos 10, 13, de quem Paulo estava falando, qual o nome a ser invocado para a salvação. E então a questão toda é essa, né, que envolveu esses últimos vídeos. O nome, né, a ser invocado. E eu notei assim que poucas pessoas comentaram, por exemplo, sobre a questão do nome que os perseguidos por Paulo, né, invocavam. Paulo perseguia pessoas que invocavam o nome de Jesus. Qual nome Paulo invocou ali naquele diálogo com Ananias, que disse para ele: levanta, batiza-te, invocando o nome do Senhor? Qual nome Paulo invocou para a salvação? O texto em questão, ele nos apresenta, em seu contexto imediato, que o autor, né, Paulo, aplica ao Senhor Jesus a profecia de Joel 2,32. A profecia já cumprida, né, em Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo aos servos e servas, né, que Joel fala no capítulo 2, versículo 29. Então, qual o nome qual o nome que Deus quis que o seu povo invocasse para a salvação nos últimos dias? Essa é a questão. Vamos pensar no agir de Deus para que fosse assim. Por quê? A grande pergunta é: por que a pronúncia do tetragrama, a pronúncia do nome de Deus, ela se perdeu por várias questões, né? Ela se perdeu no período intertestamentário. Nesse período de 400 anos entre o término do Antigo Testamento e a vinda de Jesus e o Novo Testamento, nesse período, né, entre o terceiro e segundo século antes de Cristo,
a pronúncia do nome de Deus se perdeu. Por que isso? Por que isso aconteceu? É interessante, eu até falei um pouco sobre isso, né? Parte foi em obediência ao mandamento, né, de Deus, e não tomar o nome de Deus em vão, parte por o nome de Deus não ser profanado por nações pagãs. Mas eu trouxe essa questão no último vídeo, falei sobre que se fosse da vontade de Deus, nada poderia, se fosse da vontade de Deus que a pronúncia do nome de Deus fosse do nosso conhecimento, nada poderia impedir isso. A ação humana jamais pode impedir, frustrar o plano de Deus para nós. Eu acho interessante, gostaria de compartilhar com vocês aqui. Você que é testemunha de Jeová ou ex-testemunha de Jeová, você pode ter acesso a essa literatura que eu achei bastante interessante. O livro é O Nome Divino que Durará para Sempre. Na página 7, ele traz a seguinte afirmação. Diz assim: portanto, é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não mais é conhecida, nem é realmente importante. Se fosse, o próprio Deus se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional no nosso próprio idioma. Livro Nome Divino que Durará para Sempre, página 7. Você que tem essa literatura, ou eu creio que você pode acessar aí pela internet esse texto, você pode constatar que isso está escrito neste livro da organização. Então, eu concordo plenamente com essa afirmação, que aqui está. Se fosse da vontade de Deus, nada poderia frustrar isso. Nós teríamos, seria do nosso conhecimento a pronúncia do nome de Deus. Então, o porquê disso? E o que as evidências bíblicas elas nos mostram? O que a palavra de Deus nos diz sobre essa questão do nome a ser invocado? Então, eu convido você a meditar em alguns textos. Quando você lê, por exemplo, Atos 4, Atos capítulo 4, 12, nós podemos ler aqui a partir do versículo 10 de Atos capítulo 4, que diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, é a quem que Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes são diante de vós. Aqui está falando de um paralítico que foi curado. E aí prossegue o texto: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quando nós vemos, por exemplo, Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, nós podemos confirmar um pouco mais sobre essa questão da vontade de Deus. Diz assim a palavra no texto de Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, tudo Deus falou nos últimos dias pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de tudo, por quem também fez todas as coisas. O que Paulo, por exemplo, nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11.
nos versículos onde ele diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui, o nome de Jesus, no nome de Jesus, ele aplica aqui, né, o texto de Isaías 45, 23. Ele aplica ao Senhor Jesus. Que todo joelho, toda língua confesse, né, para que ao nome de Jesus, né, se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, ou seja, os seres celestiais, o exército celestial, as criaturas celestiais, os que estão na terra e debaixo da terra, até os demônios, se sujeitam ao nome de Jesus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mesmo profeta Isaías, que nos diz, lá em Isaías 42, 8 e 48, 11, ele diz que, ali em 42, 8, Deus fala, eu sou Jeová, eu sou Deus, e a minha glória, porém, não darei a outrem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Definitivamente, Deus não divide sua glória com ninguém. A glória de Deus é de Deus. Então esses textos, eles ficam assim complicados, ficam muito difíceis de se entender, fica muito difícil a compreensão desses textos se não entendermos, baseados em todo o contexto bíblico, que Jesus Cristo é Deus. É um com o Pai, em natureza divina, em eternidade, em atributos. Por mais que se tente tirar do Senhor Jesus essa condição, o contexto bíblico ele não permite isso. Por mais que se adultere, que se modifique alguma tradução bíblica, o contexto bíblico não permite que as adulterações se sustentem dentro da própria Bíblia. Um exemplo é Colossenses, capítulo 1, versículos 16 e 17, onde a palavra de Deus diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É importante entender aqui, quando nós olhamos para a tradução do Novo Mundo, nós vamos ver aqui, entre colchetes, uma interpolação, aqui dizendo que ele é antes de todas as outras coisas, entre colchetes, é uma interpolação. As interpolações, essas inclusões de palavras, existem em alguns determinados textos bíblicos para facilitar a compreensão, devido ao quê? A questões linguísticas, questões culturais da época, que nós teríamos dificuldade de entender aqui no nosso contexto. Então, algumas interpolações ajudam sim na compreensão do texto. Nesse sentido, elas são válidas. Agora, aqui, essa palavra não se encontra aqui, outras coisas não se encontram. Essa interpolação não ajuda em absolutamente nada a compreensão, porque o texto é muito claro, quando se refere a Jesus e quem ele é. A única coisa que acontece aqui é que essa interpolação ela é propositalmente colocada aqui para dar um outro sentido ao texto, para dar um sentido que corrobore com a doutrina estabelecida pela organização da Torre de Vigia. O texto não diz isso. O texto diz que Jesus é antes de todas as coisas subsistem por ele. Então, nele foram criadas todas as coisas, não todas as outras coisas, querendo dizer que Jesus também é uma coisa criada e ele criou as outras coisas. Não é isso que o texto está dizendo. E por mais que queiram sustentar isso aqui,
Quando nós chegamos em Apocalipse, ou Revelação, no capítulo 5, versículos do 11 ao 14, o contexto bíblico não permite essa leitura de Colossenses. Porque diz aqui, Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 11: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e que era o número deles de milhões e milhões e milhares e milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Jesus aqui recebe a adoração de toda criatura. Não está aqui de toda outra criatura. Não, de toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar. Todos os seres, toda a criação adora aqui ao Pai e ao Filho. E como nós vimos sobre o texto de Isaías 42:8 e 48:11, Deus, Jeová, não divide sua glória com ninguém. Jesus jamais poderia receber essa glória, essa honra aqui, neste texto. E aqui diz o quê? Que toda a criação, toda a criatura, não toda outra criatura, mas toda a criação, toda a criatura adorou a Jesus. Então, o contexto bíblico não permite que se sustente essa interferência aqui em Colossenses 1, 16 e 17. Há muitos anos atrás, quando a minha esposa ainda estava na organização, ainda era testemunha de Jeová, numa conversa com um ancião, eu citei esse texto, apresentei esse texto ao ancião. E o argumento que ele me apresentou foi o versículo 12, aqui, onde diz que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Então ele argumentou aqui que Jesus recebeu o poder porque ele não tinha. Ele falou: você está vendo aqui, ó, Jesus recebe. Então, se ele recebe, é porque ele não tinha. Então, se nós mantivermos esse mesmo raciocínio, nós voltarmos aqui ao capítulo 4, então vai ficar um pouco complicado essa interpretação. Porque quando o capítulo 4 apresenta aqui a adoração a Deus, a Jeová, diz aqui, né, vamos ver aqui a partir do versículo 8 aqui, diz assim, que os 4 animais tinham 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, ou Senhor Jeová. Né? E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, versículo 11, é bom que a gente entenda isso aqui: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então aqui, a adoração dirigida a Jeová dizia: digno é, Senhor, de receber. Então aí fica a pergunta. Então Jeová está aqui recebendo algo que não tinha. Se nós formos usar então o mesmo critério, porque aqui no capítulo 5 ele argumentou isso comigo, que Jesus estava recebendo porque não tinha. E aí eu trouxe ele para esse texto. E aí a nossa conversa acabou. Deu?
tela azul para ele. E foi interessante o que aconteceu. Após isso, algo que eu fiquei sabendo anos depois que a minha esposa saiu da organização. Este ancião, após essa nossa conversa, teve uma reunião com a minha esposa, no Salão do Reino, e proibiu. Falou para ela assim: irmã, evite, a irmã está proibida de conversar sobre assuntos espirituais com seu marido. Não converse sobre nada além do que é a conversa de vocês, sobre família. Não converse nada de assuntos espirituais com o seu marido, porque ele pode te desviar da verdade. É isso. Depois dessa conversa, foi isso que foi falado para minha esposa. É interessante, eu vou fazer uso agora novamente de um texto que está aqui nesse livro, que eu já falei sobre ele aqui, O Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. É interessante, algo que eu desafio você a aplicar isso na sua vida. Porque aqui, a revista ela diz aqui, na página 32 e 33 do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, eles têm até uma ilustração de um homem com um mapa e uma pessoa dando uma explicação e apontando para o lado contrário de onde o carro está apontado. Então diz assim: qual deve ser sua reação caso lhe apresentem prova de que aquilo que você crê está errado? Por exemplo, digamos que você esteja viajando de carro pela primeira vez para certo lugar. E aí, eu vou adiantar a leitura. O que faria se alguém lhe apontasse o erro? O que faria se este, recorrendo ao mapa que você mesmo tem, lhe mostrasse que tomou a estrada errada? Será que o orgulho ou a obstinação lhe impediriam de admitir que está na estrada errada? Pois bem, se ficar sabendo, pelo exame de sua própria Bíblia, que está seguindo o caminho religioso errado, esteja disposto a mudar. Evite a estrada larga que conduz à destruição. Siga o caminho estreito que leva para a vida. Eu apresento para você isso. Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, página 32 e 33. Eu faço minhas essas palavras. Você está disposto a fazer esse exame? Você tem liberdade para fazer esse exame? Eu posso dizer que eu leio de tudo. Eu faço comparações com a Bíblia, com a palavra de Deus. Eu não necessito de um intermediário que possa interpretar a Bíblia para mim, para que eu faça uso dessa interpretação de um terceiro. Não. Você já se perguntou por que a Igreja Católica ela se opunha ao povo ter acesso à Bíblia? Isso foi um motivo de guerra ali no século XVI. A questão da impressão da Bíblia. Por quê? Que não é interessante que uma pessoa comum tivesse a Bíblia na sua língua original? Por quê? Do que eles queriam proteger as pessoas? Era mais interessante manter as pessoas cativas, aquilo que eles apresentavam como verdade, falando em outra língua, em latim, sem que as pessoas tivessem a mínima chance de conferir se aquilo era a verdade. Por quê que você não pode ler outras coisas? A história até contemporânea nos mostra que toda censura, ela tem por objetivo não proteger as pessoas como está na moda agora falar, proteger as pessoas de fake news. Toda censura
ela tem por objetivo cercear as pessoas ao conhecimento da verdade. Todo governo totalitário, ele domina a mídia, as notícias têm que vir somente tem que noticiar somente aquilo que eles querem. E as pessoas não podem ter acesso à informação livre, porque não que eles queiram proteger as pessoas de mentiras, mas eles querem proteger as pessoas, impedir com que as pessoas conheçam a verdade. Esse é o motivo da proibição. É a tática de qualquer governo totalitário, autoritário. Ele tem que dizer, né? Tem que promover notícias que somente falem bem deles. E que eles estão absolutamente corretos e só eles têm a verdade. Você leria, por exemplo, o livro Crise de Consciência, de Raymond de France, ex-corpo governante? Um livro onde ele expõe os bastidores de tudo que ele viveu no seu período ali no corpo governante. Você leria esse livro? Eu tenho ele. Eu tenho ele em PDF e vou deixar o link dele aqui na descrição. Também está no YouTube como audiobook. Você pode acompanhar ali e verificar. Ali ele tem um audiobook, uma pessoa que lê esse livro no YouTube. Quando eu falo aqui sobre a necessidade de você fazer uma leitura da Bíblia, fica parecendo algo até infantil, simplista. Você pode falar assim, poxa, mas eu já conheço a Bíblia, eu já li, eu sei esses textos que você está falando aqui. Na verdade, o apelo que eu faço, o convite que eu faço a você, é que você faça uma leitura da Bíblia sem ter uma pré-definição. Não, é isso, é assim mesmo, eu sei, é isso e é aquilo. É que você faça uma leitura sem preconceitos, sem influências. Que você possa se aproximar da Bíblia, da palavra de Deus em oração, que você peça entendimento a Deus. Você pode fazer isso. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, né? Para instruir o homem de Deus, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17. É isso que está lá. Eu convido você a fazer uma leitura, por exemplo, eu já falo disso aqui em vídeos anteriores, uma leitura de Atos dos Apóstolos, né? Uma leitura da Bíblia, na sua própria Bíblia. E me diga, de quem os discípulos e apóstolos eram testemunhas? Como que eles obedeceram? Atos 1, 8. Sublinhe, anote. Toda palavra, toda vez que aparecer ali no livro de Atos a palavra testemunha, testemunho, de quem que eles estavam testemunhando? Qual era o caráter da pregação? Qual o caráter da pregação de Paulo, de Pedro? O que eles falavam? Qual era a obediência deles em relação a isso? Em relação a Lucas 24, do 46 a 48, quando Jesus fala que define o caráter da pregação, o que era para falar? Pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, em seu nome, anunciar a sua morte e ressurreição. E ele diz, e destas coisas sois vós testemunhas. Eu falo disso em vídeos anteriores aqui, você pode conferir. Vou falar com mais detalhes sobre isso. É importante que nós nos aproximemos da palavra de Deus com o coração sincero, um coração aberto. E não como os fariseus se aproximavam de Jesus. Os fariseus, eles se aproximavam de Jesus não para aprender com Jesus. Eles se aproximavam para testá-lo, para tentá-lo. Né? Eles já tinham suas convicções e se baseavam, muitas vezes, em preceitos humanos.
nos seus costumes, eles colocavam acima do amor de Deus. Eles estavam cegos, conforme nós vemos em João capítulo 11, com relação até à ressurreição de Lázaro. Eles, assim conforme João capítulo 12, onde João até cita Isaías capítulo 6, quando Isaías fala, cegou-lhes os olhos, né? Taparam-se os ouvidos, endureceu o coração, para que não entendam, para que não compreendam e sejam sarados. Eu espero que você possa obter na palavra de Deus a verdade para a sua vida. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Espero que você possa ter a sua fé firmada na palavra de Deus, na verdade da Bíblia. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe.